Muito bem. Pessoal, vamos lá, vamos para mais uma videoaula aqui da nossa turma. E hoje nós vamos continuando aqui a nossa sequência de conteúdos, falando hoje sobre as forças intermoleculares. Galera, mais uma vez eu quero deixar aqui algumas observações. A primeira delas é: assistam ao vídeo por completo. Eu tenho conversado com vocês ultimamente no grupo, feito as advertências devidas, porque está havendo, ou estava havendo, há uma diferença entre a quantidade de pessoas que visualizavam o vídeo e a quantidade de pessoas que se diziam presentes, que marcavam presença na frequência da plataforma. Entenda mais uma vez que eu não estou buscando meramente a visualização. Para mim, o que importa é que você assista o vídeo e entenda o conteúdo. Então, assim, para quem produz conteúdo, para quem tem canal no YouTube, sabe que ele tem uma página de estatística. E aí o que é que acontece? Eu estou visualizando uma certa quantidade de pessoas que estão assistindo meus vídeos, que em especial estão sendo produzidos para os alunos do Nossa Senhora do Carmo. Obviamente, o YouTube é uma plataforma universal e qualquer pessoa pode chegar para assistir o vídeo, ótimo, mas o meu direcionamento principal são para os meus alunos. Então o que é que acontece? Eu estou percebendo, pessoal, que o tempo de visualização do vídeo não condiz com o vídeo. Então é tipo assim, eu estou gravando um vídeo de 15 minutos, a média de visualização está em 2 minutos. Ou seja, basicamente o aluno vai lá, abre a página do vídeo, às vezes clica no gostei, faz algum comentário, mas não assiste o vídeo. Então não adianta, pessoal. Então, por favor, assistam aos vídeos. Foi a solicitação de vocês, foi feito o questionário, vocês disseram que essa plataforma ou essa forma de abordagem e conteúdo é melhor para vocês. Então vamos aproveitar, porque senão eu vou ter que mudar de novo a metodologia, eu vou ter que voltar para as videoconferências, né? Então assim, eu estou tentando atender as solicitações de vocês, mas lembrando mais uma vez, eu preciso que vocês demonstrem que realmente estão vendo os vídeos, porque não adianta estar produzindo material se ele não vai ser visualizado, tá certo? Então estou analisando tudo isso, repito, façam a avaliação do vídeo, qual é a qualidade do vídeo? Tá boa a explicação? Não tá? Comentem. A turma de vocês é que menos tem comentário, menos tem dúvida. E eu gostaria de saber o que é que vocês estão entendendo ou não. Certo, meu povo? Então vamos lá. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Forças intermoleculares, tá? Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, vamos ter muito cuidado com esse termo, certo? Para não ser confundido com um tema semelhante, que é o termo forças intramoleculares. O que acontece? Essas interações aqui, pessoal, como o próprio nome já diz, ocorrem dentro da molécula. E o que é que eu tenho dentro de uma molécula? Ligações químicas, ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Beleza? Forças intermoleculares é que vai acontecer fora da molécula, entre moléculas. Então, repito, o que acontece? Dentro da molécula eu tenho as ligações. Quando eu aproximo uma molécula de outra, elas vão interagir entre si. Essa interação entre uma molécula e outra molécula é que recebe o nome de força intermolecular. Tá certo? Essas forças também podem ser chamadas forças de Van der Waals ou Van der Waals, depende de como é que você pronuncia esse negócio, tá certo? E aí o que é que acontece? Elas são classificadas em 3 categorias. Quero lembrar mais uma vez que muitas das dúvidas que porventura surjam neste tópico são resultados de dúvidas de conteúdos anteriores, como geometria, polaridade de ligação, polaridade de molécula, certo? Então, o conteúdo aqui ficou meio travado. Reveja as videoaulas anteriores, poste nos tópicos as suas dúvidas para que a gente possa esclarecer, tá certo? Então, muito bem. 3 categorias, quais são elas? Chamada de dipolo permanente, o dipolo induzido e a ponte de hidrogênio, que eu vou falar na outra folha, tá certo? Então são 3 categorias.
Qual o nosso papel aqui? Obviamente, entender quando que acontece cada uma delas e qual é a diferença de uma para a outra, tá certo? Então vamos começar de dipolo permanente. Primeira coisa, tá aqui, ó, ocorre somente em moléculas polares. Disse há poucos instantes, cuidado com os conteúdos anteriores. Se você não souber o que é uma molécula polar, você não tem condição de identificar de forma correta e tranquila que é um dipolo permanente, certo? Pois muito bem. O que é uma molécula polar? Então aqui nós trouxemos para ilustração a molécula do HCl. Perceba que aqui a nuvem eletrônica ela está muito mais direcionada para o cloro do que para o H. Isso por conta de quê? E a gente pode até observar aqui, ó, espero que esteja visível para vocês, tem uma carguinha negativa aqui, enquanto do lado do H tem uma carguinha positiva. Em detrimento de quê? Dessa ligação aqui. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, e isso nós chamamos de ligação polar, o que vai gerar na nossa molécula um vetor, chamado momento de dipolo. Neste caso, só existe um vetor, consequentemente, momento de dipolo vai ser diferente de zero. Por este motivo, nós temos uma molécula polar. Mas o nosso conteúdo não é esse. O que acontece então se eu aproximar várias moléculas dessa? Ora, eu tenho um pequeno polo negativo e um pequeno polo positivo. Como nós podemos observar aqui no desenho ao lado, que tem 6 moléculas, ó, prestem atenção. Eu vou estar destacando aqui de caneta azul o polo positivo e de caneta lilás o polo negativo. Ó, isso é polo negativo, isso é polo negativo, isso é polo negativo, polo negativo, polo negativo, polo negativo. Onde é que estão os polos positivos? Está aqui, ó. Polo positivo, 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 positivo e positivo. É só você comparar, galera, com o desenho que está aqui do lado, como se fossem várias moléculas dessa. Então, o que é que acontece? Quando eu aproximei essas duas moléculas aqui, por exemplo, o polo positivo dessa molécula atrai o polo negativo dessa. E assim vai, ó. O polo negativo dessa atrai o positivo dessa. O polo negativo dessa atrai o positivo dessa. E assim sucessivamente. Essa atração aqui, preste muita atenção. Esse tracejadozinho aqui, ó, que aparece entre uma molécula e a outra, é o que nós chamamos de dipolo permanente. Uma molécula está interagindo com a outra, certo? E por o que nós chamamos então de força intermolecular. E por que é dipolo permanente? Porque ela está acontecendo entre moléculas polares. Tá certo, pessoal? Então, essa interação que eu destaquei aqui de marrom são as forças de dipolo permanente. É a interação entre uma molécula polar e outra molécula polar. Certo? Muito bem. O segundo tipo é a chamada força de dipolo induzido ou também forças de London. Atenção aqui agora, ocorre em moléculas polares e apolares. Principalmente, pessoal, atenção, moléculas apolares. O que vai acontecer? Molécula apolar, diferentemente daqui de cima, se a gente observar, as moléculas apolares elas têm mais ou menos uma distribuição eletrônica perfeita. Perceba que a esfera não tem diferença como aqui. Por quê? Porque as ligações aqui dentro, os vetores aqui dentro, eles se anularam, como nós vimos na videoaula anterior. O que acontece então? Nesse caso aqui, essas moléculas elas continuam tendo os elétrons, continuam tendo as ligações delas. Não é que não existe ligação. Como existem ligações, essas moléculas elas são suscetíveis, elas podem sofrer influência de outros agentes externos, formando o que nós vamos denominar de dipolos instantâneos. Certo? Então, prestem muita atenção. O que acontece? As moléculas apolares são aquelas em que o momento de dipolo é igual a zero.
definição na aula anterior, certo? Esses sistemas podem sofrer influências externas, fazendo com que surjam por alguns instantes, dipolos instantâneos. Aqui podemos ver as cargas positivas, ó, tá aqui, ó, vou destacar. E de novo eu tenho aqui a carga negativa. Paulo, mas aí no caso não é exatamente a mesma coisa que acontece no dipolo permanente? Não, pessoal, sabe por quê? Porque diferentemente do dipolo permanente, que já é uma característica da molécula, aqui eu estou partindo de uma molécula apolar que se tornou um dipolo por algum intervalo de tempo, por um determinado instante. Ou seja, isso aqui ele vai se desfazer depois. Não é como aqui que é sempre dessa forma. Só que aí o que é que acontece? Quando eu gero os dipolos instantâneos, automaticamente vai acontecer a mesma coisa que acontecia aqui em cima. Ó, o polo positivo de uma molécula vai se atrair com o polo negativo da outra. Porque essa é a regra da atração, esse é o conceito básico. De novo, ó, olha o tracejadozinho aqui que eu vou destacar de marrom. Essa é a força intermolecular, é a força que está unindo essa molécula e essa. Só que, repito, essa força aqui já é outra categoria, chamada de força de dipolo induzido ou força de London, certo? Então, Paulo, qual a dica para diferenciar? Olhar a molécula. Aqui a prioridade são moléculas polares, aqui são moléculas apolares. Tá certo, pessoal? Então, e outra coisa, interações que ocorrem entre moléculas, entre uma molécula e a outra. Lembre-se sempre disso. E por último, nós temos a terceira categoria, chamada de ligações de hidrogênio, ou, como alguns autores também chamam, pontes ou ponte de hidrogênio. Tá certo? Essa daqui, pessoal, eu não gosto de dizer que um conteúdo é mais importante do que o outro, porque todos são importantes. Mas, dentre essas três categorias que a gente acabou de mencionar, dipolo permanente, dipolo induzido e ponto de hidrogênio, essa daqui é a mais importante em que sentido? De relevância. É aquela, pessoal, que você percebe mais frequente nas questões. Então, o que é que acontece? Muita atenção aqui agora para a gente poder entender isso bem tranquilo. O que é a ligação de hidrogênio? O que é a ponte de hidrogênio? É a força intermolecular mais intensa. Vai acontecer, ó, vamos lá, vai acontecer entre moléculas polares, da mesma forma que acontece o dipolo permanente, só que tem uma restrição. Qual é essa restrição? A interação, pessoal, vai ser de hidrogênio, obrigatoriamente, hidrogênio de uma molécula com flúor, oxigênio e nitrogênio, que eu falei para vocês na aula anterior, nos vídeos anteriores, que é o chamado FON. O que é que esses três caras aqui têm de tão especial para terem uma categoria assim só para eles? São os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, galera, muita atenção aqui, porque o que é que acontece? Ela vai acontecer, a ponte de hidrogênio vai acontecer da mesma maneira que acontece o dipolo permanente, porém com essa restrição. Tem que ter interação de hidrogênio com flúor, ou hidrogênio com oxigênio, ou hidrogênio com nitrogênio. E para exemplo aqui, nós temos aqui as moléculas da água. Paulo, que tanto traço é esse aqui? Preste muita atenção. Eu vou destacar de lilás, de roxo, as ligações intermoleculares, certo? Ó, ou seja, entre uma molécula e outra. Isso é intermolecular, intermolecular. Essas são as interações
intermoleculares. Quais são as interações intramoleculares? Eu vou destacar de vermelho, que acontece dentro da molécula. Olha só. Isso aqui são as ligações de dentro da molécula, a ligação do H com o O. Certo? Para a gente entender isso bem direitinho. Aí, pessoal, o que é que acontece? Vamos representar aqui do ladinho a molécula da água, só para a gente interpretar com mais calma. Primeira coisa, nós observamos o que? Uma geometria do tipo angular. Detrimento de quê? Molécula de 3 átomos, como a gente viu, e que o oxigênio tem par de elétron livre. Nesse caso, pessoal, o que que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo, portanto ele vai ficar com a carguinha negativa. E, consequentemente, o H vai ficar com cargas positivas. E aí, observe o mesmo comportamento das interações anteriores. É sempre, o H de uma molécula com o oxigênio da outra. O polo negativo de uma com o polo positivo da outra. Percebe? Da mesma forma que acontecia na dipolo permanente e na dipolo induzido. Certo? Só que, repito, e como está dito, por eles envolverem, ou por essa interação envolver os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, essa é a força de interação mais forte. Então, se nós fôssemos colocar em uma escala de intensidade, de força de interação, nós teríamos a seguinte sequência. Em último lugar, o dipolo induzido seria das três a força mais fraca. Em segundo lugar, o dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo. E em primeiro lugar, a ponte de hidrogênio. Galera, guardem essa informação, certo? Porque ela vai ser muito útil nas próximas aulas, onde nós vamos aplicar, ver aonde essas informações, aonde esses conceitos mexem dentro das características de cada substância. Então, repito, nós temos três categorias: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ponto de hidrogênios, dispostas nessa sequência de força, de interação. Aqui é mais forte, aqui é mais fraco que a ponte de hidrogênio, mais forte que o dipolo induzido, e o dipolo induzido é mais fraca que as outras duas. Tá ok? E para encerrar, eu trouxe aqui um pequeno exemplo que diz o seguinte: o conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias como odor, sabor, coloração e solubilidade. As figuras apresentam as estruturas das moléculas de CO2, H2O, NH3, CH4, H2S e PH3. E aqui nós temos já o desenhozinho pronto, já veio a questão assim, tá? E a pergunta é: quanto às forças intermoleculares, a molécula que forma ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio com a água é... Bem, primeiro passo é basicamente o quê? Ligação de hidrogênio, molécula apolar. Então vamos destacar aqui quem não é molécula polar. CO2 não é molécula polar e CH4 também não é molécula polar. Então essas duas aqui, o momento de dipolo é igual a zero. Então já descartei CO2, já está fora, e o CH4 também já está fora. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio acontece em molécula polar e essas duas são moléculas apolares. Ficamos então com 4 opções, beleza? Qual é o próximo passo? A ligação de hidrogênio vai acontecer com moléculas polares que envolvem hidrogênio e flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então eu preciso ter essa combinação aqui. Então vamos por partes. A primeira molécula aqui de cima é exatamente o H2O. Certo? Se é H2O, tem a combinação? Tem. Tem hidrogênio e tem oxigênio. Então essa daqui é uma possibilidade, não vou descartar.
Aqui embaixo é H com S. Tem hidrogênio? Tem hidrogênio. Mas tem um desses três? Não, não tem. Então, essa daqui é uma molécula polar, mas que não tem a combinação correta, portanto, eu já estou também descartando o H2S. Não dá para fazer. Próximo, NH3. De novo, tem hidrogênio? Tem hidrogênio. Tem um desses três? Tem flúor, oxigênio e nitrogênio? Tem um N. Então, aqui também está apto a fazer. E por último, tem o pH3. Mesma situação. Tem o H, mas não tem nenhum dos três. Portanto, esse aqui também está fora, apesar de ser uma molécula polar. Paulo, então, no caso, se esses dois não são apolares, o que é que esses dois aqui vão fazer? Esses dois aqui, pessoal, vão fazer dipolo. São dois exemplos de dipolo. Tanto esse quanto esse aqui. Certo? A molécula é polar, mas não tem a combinação específica para ser uma ponta de hidrogênio. Então, esse aqui está fora. Sendo assim, por eliminação, a nossa resposta é o NH3. Certo? Nós ficamos com duas possibilidades. Tem o H2O, que pode fazer, essa daqui está correta, mas não tem nas opções. E o NH3, os dois fazem ponte de hidrogênio. Certo? Eu espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo até o presente momento para pegar todo o conteúdo. No mais, agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma boa semana e até a próxima aula, se Deus quiser.